uma coisa bem legal, que é pra rodar. O Ciranda ele traz o tempo todo isso, o desafio, o jogo. Então é uma gama de atividades, né, que atende a toda a necessidade da criança. As atividades todas são pensadas, em primeiro lugar, para a criança viver. Ela precisa experimentar. Como a gente pode fazer, Guilherme, para medir a Letícia com esse barbante? Cortar. Cortar como? Com a tesoura. Ó, vamos ver como eles vão conseguir medir a Letícia. Será que tem coisas lá na aldeia que são maiores ou menores que vocês? Menor. Vocês vão procurar uma maior. Essa aqui é maior Essa é maior, né? que eu. Esse material ele dá voz para as crianças, ele dá vida, né? A escola ela fica viva. O que eu mais gosto de fazer na escola é pintar, brincar de dadinho. Eu gosto de estudar, brincar com o brinquedo da sala. Gosto de estudar matemática, brincar. É a criança brincando, ela brinca aprendendo. O Ciranda respeita demais esse brincar. Ele veio possibilitar uma consciência melhor da brincadeira, destacar o objetivo do que você pretende alcançar com a criança, né, através do lúdico. Uma atividade tem sempre a ver com a outra do outro eixo. Às vezes a criança tem um desenvolvimento melhor, por exemplo, em matemática, mas tem uma dificuldade ali em movimento. Então, quando a gente trabalha junto, a gente consegue identificar mais essas dificuldades das crianças, né? Eu perguntei para eles quais os brinquedos que eles mais brincavam. Aí meu pai falou carrinho de rolimã e minha mãe falou peteca. Ó, vamos prestar atenção um pouquinho aqui no nosso gráfico para ver o que aconteceu aqui. Aqui tem um, aqui tem dois, aqui tem um. Mas e como que a gente sabe que aqui tá maior? Por que aqui vocês acham que tá maior? 1, 2, 3, 4, 5. É. Tem 5. E Mas tem mais. tem mais? E todos. Mas aonde a gente pode ver que esse 5 é maior do que esse 3 aqui? No calendário. O 5 é maior do que o 1, o 3 e o 2. Picasso, muito bom. Tem alguma diferença nesse autorretrato aqui? Tem. Qual? Esse daí parece de um bebê. De um bebezinho? O que é que a gente desenha no autorretrato? Nosso rosto. A gente tinha que desenhar o nosso rosto. E se a gente não soubesse, a gente tinha que olhar no espelho. Ele propõe, o projeto Ciranda, rodas de conversa, né? Então, eu acho que isso desenvolve muito a oralidade da criança. E o seu, Letícia? Eu sei que meu cabelo é castanho e meu olho também. Ah, muito bom. Mostra para os seus amigos. A primeira coisa assim que encheu os olhos, que foi assim com certeza o grande diferencial, a formação dos educadores.
Os professores têm formação mensal com o Ciranda, com os formadores do Ciranda, e ele dá indicações de fontes de pesquisa para o professor. Eu vejo as professoras agora muito mais preocupadas em se planejar. Então o professor ele precisa pensar como que vai ser a aula dele. Em casa eu faço quais são as intervenções, quais são os questionamentos, qual é a problematização. Eu preparo também essas perguntas. Devagar! Aê! Conta. 2, 3, 4, 5. Quanto? 5. Vamos lá. 1, 2, quem ganhou? Eu entendo muito o portfólio do Ciranda como um grande instrumento de avaliação. Eu vejo na minha turma de 4 anos, eles conseguem enxergar a evolução deles. Então eu vejo como um instrumento de avaliação do professor e até mesmo do aluno. Peraí, deixa eu procurar aquela parte lá. Eu acho que isso aqui é de japonês ou chinês. Eu fiz de palito. O momento em que eu vejo o desenvolvimento dela, naquilo que ela realmente está avançando. E a minha mãe me perguntou um monte de palavra e eu já estava conseguindo ler. A gente sai, ele aponta formas geométricas, olha, parece um quadrado. Sempre tem uma brincadeira acontecendo na sala, ela sempre me conta, aí ela faz eu participar da brincadeira, me ensina a brincadeira. É assim, o pegador te pegou e aí você abaixa, uma pessoa pula por cima de você e aí você tá salvo. Eu aprendi que ela tem os anéis aqui, por isso que eu fiz os anéis dela. Então ela começou a contar para minha mãe, né, o que ela havia aprendido sobre a minhoca. E a minhoca, ela anda com os anelzinhos dela aqui, ó. Então ela foi explicando, né, sobre o corpinho de anéis, o movimento que a minhoca fazia, né, que ela ia cavando túneis. Eles têm autonomia de falar. Quem constrói as soluções? Os alunos. Não há uma resposta correta. O Ciranda obriga-nos a estudar, a pensar, a refletir. Tem que planejar, a gente tem que estudar a aula. Ele conseguiu aumentar o repertório lúdico, cultural, linguístico. É a criança brincando. Ela brinca aprendendo. A escola é outra, depois do projeto Ciranda.